Estamos de volta, este é o Café com Fé, o seu programa quinzenal que vai ao ar todos os sábados. Hoje nós temos um convidado super especial, pastor Matheus Soares. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria poder estar com vocês e falar com vocês através desse podcast também. Que Deus possa abençoar muito você que vai assistir, que seja também um tempo muito abençoador e muito agradável a todos vocês. Que maravilha, que maravilha. Sem muitas delongas, né? Ou sem mais delongas, pastor, a gente quer conhecer um pouquinho do senhor, né? O senhor nasceu em qual cidade? Nasci em Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, região norte do estado. Mas nasci lá apenas. Toda a minha vida foi em Cabo Frio, cidade onde resido até hoje. E tem sido a partir de lá que Deus tem me dado a alegria de poder abençoar tantas igrejas através de ministrações. Que maravilha, que maravilha. A gente sempre fala um pouquinho sobre as origens. O senhor nasceu no berço evangélico, pastor Matheus? Nasci numa família cristã, num contexto cristão. O ambiente da infância, quando nós crescemos nele, passamos a vivenciar ele como nosso ambiente que vai ser onde a gente vai desenvolver as primeiras fases da vida. Sim. É sempre um ambiente muito pedagógico, né? Educador, construtivo. Foi no ambiente da igreja que eu comecei a ter oportunidades para falar muito cedo. Comecei a pregar com 14 anos de idade. Foi no ambiente da igreja que eu comecei a ter as primeiras referências de pessoas pregando, de pessoas liderando. Então, a bênção de poder nascer em um lar cristão e crescer em uma igreja que nos possibilite essas oportunidades para desenvolvimento é uma grande bênção. E eu tenho uma grande gratidão a Deus por essa alegria, por esse privilégio. Que maravilha. O senhor mencionou desde os 14 aí envolvido com a palavra, né? E desde então segue esse desejo ministerial pelas pregações. Quando que começou a surgir os convites aí para outras cidades, ou talvez os convites locais ali na própria cidade ou no próprio estado, né, no país? Talvez ali com 15 anos, 14 para 15 anos, uma outra igreja sabia que tinha um jovem que pregava ali em uma igreja, então eles começavam a fazer convites naquilo que a gente chamava das festividades de departamento. Sim. Círculos de oração, os trabalhos iniciais que às vezes são dadas oportunidades a quem está começando a pregar, né? E depois então começou a existir outros locais que foram convidando e graças a Deus tem expandido esse alcance de locais que eu tenho tido a alegria de pregar. Glória a Deus. A gente sempre pergunta para os nossos convidados a respeito das origens, um pouco do ministério e um pouco sobre a família, né? Uhum. O senhor mencionou que foi bem precoce, bem cedo, a questão da pregação, né? Da ministração da palavra de Deus. E casou quando? Casei com 20 anos de idade. Com a Mara, minha esposa, nós estamos casados há 30, estou com 32, há 12 anos. Sim. E ela era da Bahia, eu era do Rio de Janeiro. E casei com 20 anos de idade. Que maravilha, ela é da Bahia, esse encontro, como é que aconteceu? Paulo Afonso, em 2009, eu fui pregar em Paulo Afonso, conheci a Mara, namoramos durante o ano de 2010, namoramos e noivamos, em 2011 nos casamos. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. E também, no ministério do Senhor, além da ministração da palavra, tem a questão literária. Eu conheço, deixa eu pegar aqui para que o senhor fale um pouquinho, eu não sei a ordem, o senhor me perdoa. Pode ser. O primeiro que foi escrito dos três foi o Enciclopédia. O Enciclopédia. Mas pode ser apresentado esse aqui tem me auxiliado bastante na ministração de estudo na congregação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do livro Enciclopédia da vida dos personagens bíblicos de A a Z. A vida dos principais personagens bíblicos em detalhes como você nunca viu antes. Né, assinado aqui pelo nosso ilustre pastor Matheus Soares. Aqui, essa é uma obra de consulta, né? Sim. As pessoas elas sempre buscam conhecer um pouco mais sobre detalhes da Bíblia, explicações das histórias bíblicas. As pessoas sempre lendo um texto ou outro possuem dúvidas sobre a Bíblia, sobre o entendimento de uma história, que às vezes sentem falta de uma obra que possa dar clareza, entendimento.
E a enciclopédia é uma obra dessa. Então a pessoa, desde uma leitura pessoal até talvez o hábito de ensinar a Bíblia aos seus filhos, a pais que todos os dias pela manhã tem um tempo devocional com seus filhos, onde pega um texto da Bíblia, uma história da Bíblia, a vida de uma pessoa da Bíblia e vai ensinando aos seus filhos a palavra de Deus. Pessoas que precisam preparar uma aula, uma mensagem, um sermão, um texto a ser compartilhado nas suas redes sociais. Então são inúmeros momentos que a gente sente falta de uma obra que nos traga detalhes sobre as pessoas da Bíblia, as lições que podem ser aprendidas a partir da vida dela. E essa é uma obra que é uma obra de consulta para as pessoas que desejam entender mais a Bíblia. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos, uma obra muito rica, muito diferenciada. Em especial, eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido da nossa nação, pastor Hernando Dias Lopes, e o prefácio foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, uma das últimas obras do Dr. Shedd prefaciou. O Dr. Shedd, para quem não conhece, foi uma das grandes referências que o Brasil teve na área do ensino. O que nós temos hoje como teologia bíblica em português, literaturas cristãs, se deve muito ao Dr. Shedd. O Dr. Shedd, ele era boliviano, filho de missionários americanos. Quando os pais estavam servindo no campo missionário da Bolívia, ele nasceu ali e depois foi aos Estados Unidos. E então, depois que ele concluiu todo o seu procedimento da faculdade, ele estudou no Wheaton College em Chicago, no estado de Illinois. Eu tive a alegria de visitar o Wheaton College. Ele foi a Portugal, ficou durante um período de tempo ali, e então na década de 50 ele sentiu-se chamado por Deus, vocacionado por Deus para vir desenvolver o seu ministério ao Brasil, e nós glorificamos a Deus por isso. As quantidades de obras que nós temos traduzidas para o português, você pega, por exemplo, a força de editoras que traduziam muitos materiais, livros, comentários bíblicos, obras de pastores norte-americanos, obras que nos Estados Unidos sempre foram muito comuns, devido ao idioma inglês, a grande quantidade de pastores e escritores dentro da língua inglesa, foram começando a ser traduzidas para o Brasil através de editoras como Vida Nova. Depois tem a Shedd Publicações, a antiga Juerp, que era editora da casa publicadora da Igreja Batista, teve as edições da Batista Regular, Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana, enfim. Se a gente for pegar toda essa quantidade de literaturas que foram escritas e, na verdade, foram traduzidas de autores, principalmente norte-americanos, para o Brasil, naquele período ali de 1950, 60, 70, até o começo dos anos 80, muito daquilo ali se deve ao trabalho e à indicação do Dr. Russell Shedd. A Bíblia Shedd, que é uma Bíblia com notas do Dr. Russell Shedd. Então, a teologia brasileira passa pelo Dr. Russell Shedd. E ele, infelizmente, faleceu em 2017, novembro de 2017, se não me foge a memória. Novembro de 2017. E eu tive a alegria de ter o privilégio de ter estado com ele antes desse período, e eu até me lembro com muito carinho acho que foi a última vez que eu estive com o Dr. Shedd. Foi uma ocasião que ele foi a Cabo Frio, nós jantamos, conversamos bastante sobre igreja, sobre livros, sobre Bíblia, sobre ministério. Foi quando ele aceitou o pedido que eu fiz a ele de que ele prefaciasse esse livro, e poucos meses depois ele me entregou o prefácio. Ele esteve, acredito que até setembro de 2017 viajando. Ali de setembro para outubro e novembro, infelizmente, ele foi vítima de uma doença oncológica. Aquele quadro de câncer acabou piorando, e então, em novembro, ele já tinha 87 anos. Ele acabou falecendo. Mas tive a alegria ainda dentre as últimas obras que ele prefaciou, talvez a última ter sido esse material que eu publiquei. Dentre as coisas que ele escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma obra que tem uma contribuição muito grande para quem deseja entender, conhecer mais a Bíblia, dedicar a sua vida para compartilhar a palavra de Deus a outras pessoas. É uma obra que quem ainda não possui vai ser muito abençoado podendo adquiri-la. Minha mesa, todo dia eu dou uma lidinha em alguma história de um personagem bíblico que surge alguma dúvida, eu vou lá e consulto. Até eu, às vezes, que escrevi, consulto ela. Que maravilha. Esquece de detalhes. Sim, justamente. É uma fonte muito rica. Primeiramente, paz do Senhor aí a todos que estão nos assistindo, paz do Senhor, pastor Mateus. Aproveitar que estão falando sobre esse livro, a primeira vez que o senhor veio aqui nos Primícias, né?
Eu comprei esse livro e, assim, é como se fosse um dicionário, né? Sim. A gente abre ali na letra e é muito bom, realmente, para quando vai estudar. Eu dou aula para os adolescentes no domingo e, às vezes, meu Deus, mas o que este homem fez e tudo mais? Como que foi a vida dele? Aí a gente vai lá, abre na letra certinho e lê ali, né? E tem o conhecimento daquilo. De fato, isso aí, gente, quem não tem ainda, adquire, porque é, de fato, um livro muito bom. Aproveitar que né, já está falando aí sobre livros, esse foi o primeiro que o senhor escreveu? Não, ele não foi o primeiro. Eu tinha publicado 2 obras antes, mas digamos que foi a primeira obra que as pessoas conheceram um pouco mais ela. Então, muita gente acaba, às vezes, tendo conhecido alguma ministração minha, um pouco sobre a minha trajetória na linha do ensino através da enciclopédia. Foi uma obra que se tornou um pouco mais conhecida dentre os livros que eu tenho publicado. Quanto tempo mais ou menos o senhor demorou assim para escrever? A enciclopédia foram mais de 7 anos. Nossa. Mais de 7 anos em pesquisa, escrita. É uma obra de quase 500 páginas, então Sim, tem um conteúdo bem denso dentro da contribuição que ele entrega. Sim. É uma obra muito abençoadora. Que bom. Que maravilha. A Letícia mencionou, só vamos abrir um parênteses, né? Pastor Matheus esteve conosco no Primícias, né? De 2020. Isso, Primícias, a primeira edição, se eu não me engano, né? Não, foi o de 22. Foi? Acho que foi desse ano passado, né? Foi 22. Eu tive pela começo primeira de 2022, vez eu acho. em novembro de 20. Sim. E aí depois eu voltei nas Primícias de 2022. Foi, Eu lembro da mensagem, inclusive, né? Que foi falado sobre os talentos, né? Sobre a parábola dos talentos, né? Foi sobre, eu acho que o servo inútil e a parábola dos talentos. Isso. Lucas 17 e Mateus 25. Que bom. Maravilha. Que bom que a palavra ficou guardada. Sim, e assim, cá entre nós, né? Que palavra. Que glória a Deus e aleluia. Pastor, também tem uma outra obra, né, em sequência, que também eu usei, né, na exposição do estudo de terça-feira lá na congregação de Jardim Zona Sul. É o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. É uma exposição exegética, interpretativa e cultural sobre as 42 parábolas contadas por Jesus. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre este maravilhoso livro. As parábolas, elas ocupam uma riqueza muito grande dentro do conteúdo que Jesus ensinou. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, são 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas está dentro de um contexto diferente, muito diferente do nosso. Então a gente tem histórias como, por exemplo, 10 virgens, filho pródigo, parábola do semeador, a própria parábola dos talentos, que são histórias que, para o cidadão do primeiro século da era cristã, que ouviu o Senhor contando dentro daquela configuração, ele estava inserido dentro daquele contexto. Então ele conseguia atribuir o entendimento de todos os detalhes da história que estava sendo contada. Nós estamos em uma outra cultura, em um outro tempo, em uma outra geração. A mensagem continua sendo a mesma. O desafio da contextualização dessa mensagem, mediante aquilo que foi ensinado, é o caminho pela qual faz a interpretação bíblica ser tão necessária e proveitosa. Então, esse material é uma exposição bíblica, é um comentário, uma explicação sobre todas as 42 parábolas que Jesus contou, analisando o contexto cultural de cada uma, o que significava aquela história naquele tempo, o contexto interpretativo, esse processo de extrair a lição que está sendo compartilhada ali e aplicar isso para o nosso tempo, e analisando também o contexto exegético. A ideia da exegese é a ideia de uma exposição mediante a construção daquele idioma bíblico que foi usado. Então, nós temos as parábolas escritas dentro de um contexto grego, é o primeiro século da era cristã. Você tem ali, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que contém parábolas, às vezes, que apenas estão ali, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Você tem o Evangelho de Mateus, parábola das 10 virgens, por exemplo, só está em Mateus. Então, você tem essa exegese de, às vezes, um termo que
os evangelhos registram ali dentro do ensino que Jesus contou, a interpretação daquele termo é diferente do que no nosso contexto da língua portuguesa a gente pensa que significa. Então, é um estudo também que analisa detalhes daquilo que a gente tem acesso dos termos do original bíblico contido nas 42 parábolas. Então, é uma pesquisa muito, muito esclarecedora. E, graças a Deus, tem sido muito abençoador para quem tem conseguido ter acesso a esse material. Que maravilha. Letícia, você falou alguma coisa? Eu não sei, então, eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se já comentaram sobre isso, que quando que o senhor começou a escrever, assim, os seus livros? Porque eu admiro muito esse dom da escrita, né, das pessoas desenvolverem livros e mais livros de 400, 500 páginas, aí ter palavra para tudo isso. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, de onde que vem tanta coisa para colocar ali no papel? Como que foi para o senhor o início, assim? Sempre foi muito fácil ou teve algumas dificuldades que você acabou enfrentando? Escrever é uma arte, né? Eu comecei a escrever com 18, 19 anos. Então, meio que a prática da escrita vai te fazendo construir uma linguagem de escrita. Hoje eu tenho, por exemplo, uma linguagem que eu uso para falar e uma linguagem que eu uso para escrever. Os anos já escrevendo me fizeram construir uma linguagem de escrita. É uma forma como eu me comunico através dos meus livros. E não é a mesma linguagem, não é a mesma argumentação da forma que eu comunico pregando. Eu tenho uma outra estrutura de fala da minha estrutura de escrita. Então, eu penso que a própria prática vai desenvolvendo isso na vida da gente. 18 para 19 anos ali foi quando eu comecei a escrever. Então, talvez aí uns 13, 14 anos já escrevendo, e tem muito projeto bom que, se Deus me der vida e saúde pela frente, eu creio que vai servir muito também para a simples contribuição que eu tenho conseguido dar para o ensino cristão no nosso contexto brasileiro. Glória a Deus. E teve algum escritor cristão, assim, que acabou inspirando o Senhor, até nas palavras, na forma de falar, de escrever? Teve alguém que o Senhor, assim, se inspirou? Eu curto, dentro da literatura, muito a configuração de obras de comentários bíblicos. Dentro da linha de comentários bíblicos, existem obras que eu gosto mais de ter acesso à opinião do que aquele comentarista falou. Então a gente tem autores aí como William Hendricks, Simon Stemmark, o próprio John Stott, que foi um pastor britânico que viveu no século passado. Ele tem algumas obras dentro dessa linha de comentários bíblicos de uma riqueza muito grande. Você tem coleções de comentários bíblicos, como por exemplo a coleção da editora Cultura Cristã, que eu já citei uma parte dos comentários do Novo Testamento dela, que foi o Simon Stemmark e o William Hendricks. Mas você tem vários comentários, comentário bíblico de Hitch, de Brodmann, comentário bíblico da editora, da casa publicadora me fugiu agora o nome da casa publicadora, mas é o comentário bíblico Logos, que são vários tomos, várias edições. Você tem ali talvez 9.500 páginas de comentário do Antigo e Novo Testamento. Você tem um comentário bíblico de Barclay só do Novo Testamento, que é uma exposição exegética pela luz do grego bíblico do Novo Testamento. A grande maioria dos meus livros é na linha de comentário bíblico. Eu leio poucos livros avulsos. Então, um escritor escreveu sobre esperança, sobre paz, sobre educação financeira. Eu leio poucas obras avulsas. 80%, 90% do meu tempo de leitura é dedicado a comentários bíblicos. Até porque a linha que eu escrevo também é a linha de material de pesquisa, de contribuição, de exposição bíblica. Então, quase sempre o tempo que eu estou estudando tem a ver com algo que eu estou construindo dentro da literatura. Então, acabam sendo nomes que eu utilizo mais eles para a questão mesmo da minha leitura, do conteúdo que eu vou absorvendo através da leitura. Às vezes são nomes poucos comuns dentro de um universo de língua portuguesa, que as pessoas leem muito livro devocional, livros soltos. Eu busco mais comentários bíblicos do que teologia em si. Você tem, por exemplo, quando você trabalha obras teológicas, teologias sistemáticas, por exemplo. Você tem Bancroft, Weingruden, você tem teologias brasileiras, como por exemplo a do Franklin Ferreira, certamente é a principal teologia sistemática que nós temos produzida por um pastor brasileiro, por um
alguém que dedica a sua vida no campo teológico no Brasil, mas a área que eu sou apaixonado por entendê-la é mais a linha da exposição bíblica, dos comentários bíblicos. Então, consecutivamente, os autores que eu mais me identifico com eles são autores dentro desse campo. E não posso esquecer de, citando a linha de comentários bíblicos e autores, citar também o reverendo Hernando Dias Lopes, que hoje dentro da linha de exposição bíblica é o nosso principal referencial dentro de um contexto brasileiro de língua portuguesa. A lista é muito quantitativa, de muita gente que permitiu que a sua vida fosse uma semente para a construção dessa floresta que é a literatura cristã. Então, são nomes aí que podem ser certamente lembrados com muita alegria pela contribuição que eles deixaram. E acredito que os novos pregadores que estão surgindo e vão surgir, talvez ainda cite o Senhor também, né? Com essas obras aí que o Senhor tem, você acabou citando que consome muito, né? É o estilo que o Senhor acaba escrevendo. Acredito eu que é uma forma até de se inspirar também, né? De ajudar ali em alguns momentos. Porque eu já vi algumas pessoas falando em vídeos, né? Escritores falando que às vezes trava e não consegue dar continuidade. Aquela coisa assim da criatividade já não surge mais, talvez por um esgotamento mental e tudo mais. Já aconteceu isso com o senhor alguma vez, assim, alguma dificuldade grande que marcou a sua vida aí como escritor? Eu acho que o erro é esperar ter criatividade para escrever. A criatividade você provoca ela estudando. Então, se eu tenho um projeto que eu estou construindo, por exemplo, estou escrevendo agora um comentário bíblico sobre os Salmos. Vai ser um manual bíblico expositivo sobre os Salmos, 150 Salmos. Então, se eu for esperar que eu tenha uma inspiração no Salmo para eu parar para me escrever, esse livro não vai sair nunca. Eu paro e vou mergulhando, escrevendo e vendo o que já foi escrito naquele Salmo, analisando o hebraico bíblico ali. Eu vou garimpando a ideia, daqui a pouco eu acho uma pérola. Então eu acho que tem a ver com isso. Se a pessoa for esperar, a Bíblia fala sobre isso, acho que Eclesiastes, se você for esperar o melhor vento, você nunca vai sair para colher nunca, né? Se você for esperar a melhor chuva, você nunca vai estar pronto, o melhor momento você nunca vai semear. Então a vida tem mais a ver com você criar um momento do que esperar que ele chegue. Eu acredito muito nisso. Esse poder criativo de oportunidades, de ambientes, de cenários, de conexões. Não esperar que a história vai acontecer. Crie a história, provoque a história, gere isso. E tem uma outra coisa muito curiosa entre os escritores, que é o seguinte: um livro nunca fica pronto. Você solta ele. Se você for ir escrevendo, ele não para nunca. Toda vez. O livro ele nunca fica pronto. Você vai escrevendo ele, tem uma hora que você solta. Eu estou escrevendo sobre os Salmos. Se eu for parar naquele salmo ali, sempre vai ter coisa para ser escrita ali. Eu fechei o pensamento, é isso que eu acho coerente. Os outros comentaristas também trabalham essa ideia. Construí a minha linha, li, reli. Eu trabalhei por um período talvez uns 7, 8 meses, quando eu tinha aí 13 para 14 anos de idade, em padaria. 13 para 14 anos de idade. Era uma padaria de um conhecido nosso lá no bairro que eu cresci. E tinha uma coisa muito curiosa, porque quando você vai fazer um pão, ok? Você prepara toda a massa, você corta a massa, molda o pão numas... não são talhas, não. É tipo uma prateleira que você coloca ela dentro de uma estrutura de pão que ele vai fermentar, a massa vai descansar ali. Quando a gente tem um pão de sal que a gente puxa ele, sempre tem aquelas marquinhas redondinhas embaixo, é a talha que ela estava em cima, tipo a prateleira que ela estava em cima, que ele descansa ali, depois é levado para o forno para sair, o pão sai pronto, você tem que puxar o pão que às vezes gruda ali. Então quando você prepara a massa e você corta a massa, coloca ali naquela fileira de prateleira e você coloca dentro daquele local que a massa vai descansar, você deixa a massa ali por 3, 4 horas. Depois que você pega a massa que ela descansou, que você vai levar esse pão para assar. É o processo dela fermentar, crescer, vir na configuração que ele vai ser assado. O texto, a gente tem uma coisa que a gente chama de deixar o texto descansar. Eu escrevo o texto, deixo ele descansar. Vou para outro assunto. Uma semana depois eu volto nele. Eu leio ele, releio, vejo se de fato é aquilo que eu queria falar, vou lapidando o texto, deixo ele descansar. Depois de 3, 4 vezes que você repassa pelo texto, reajusta, monta ele começa a ficar pronto. A enciclopédia mesmo eu devo ter relido ela umas 4, 5 vezes pelo menos, no mínimo.
Ela é uma obra de 500 páginas. Tem todo um processo ali. Eu acredito que essa obra dos Salmos agora eu leve ainda mais 2 anos, talvez, para concluí-la. Mas são obras que, depois de prontas, contribuem, servem por bastante tempo para muita gente. Essa é uma característica de você escrever em obra de pesquisa. Fica muito tempo ali. Então, eu deixaria isso daí como conselho para a pessoa que escreve. Não espere a inspiração vir. Se você for esperar, você nunca vai terminar um livro. Vai escrevendo. Seja organizado, disciplina pessoal, bote tempo ali, pare, desligue o celular, esse momento que vai ser para escrever. Tenha a humildade de reconhecer que o texto que você vai trabalhar, alguém já trabalhou antes de você. Então busque ler o máximo de informações, comentários bíblicos, pontos de vista de autores especialistas em grego bíblico, contexto cultural. Eu falei uma coisa ontem na aula dos jovens pregadores: quando eu vou analisar um texto, a prioridade nunca pode ser o que eu penso do texto, mas sim o que o autor pensou quando escreveu. Eu não estou expondo a minha palavra, estou expondo a palavra de Deus. Então, entender contexto, qual a ideia, o que estava sendo falado para aquele personagem da Bíblia ter falado ou escrito aquilo ali, é um mergulho nas Escrituras. A exposição bíblica é um ambiente onde o pregador some, o que aparece é o texto. Então, ter essa dedicação, essa entrega, se lançar para você mergulhar e você extrair as riquezas que estão naquele mar, naquele texto, é um caminho que não pode esperar a inspiração chegar. Tem a ver com mergulhar. Lá na frente você encontra a inspiração. A inspiração vai alcançar quem está trabalhando. Justamente encontrado ali nesse estudo, essa procura. Ou, é uma direção divina. Do nada eu tava assim, falando, eu acho que eu posso escrever sobre isso. Como que funciona assim? Porque talvez aconteça, né? Às vezes tá num culto assim, ou em casa mesmo, fazendo qualquer outra coisa, e aí Deus vai e inspira assim, escreva sobre isso. Ou também vem a inspiração lendo de fato, né? Procurando. Eu acho que tem a ver com essa questão da inspiração. Às vezes uma ideia que você tem, Deus proporciona aquilo ali a você. Eu estou escrevendo um manual bíblico expositivo dos Salmos, mas, por exemplo, talvez uns 10 dias atrás eu tive uma ideia de um livro entendendo a Bíblia pelo contexto cultural. Que são, por exemplo, você pega o texto de Paulo aos Coríntios, que Paulo fala que a mulher tem que usar véu. Corinto era uma cidade portuária, ok? Sim. Então era o principal meio de transporte da época, os navios. Toda a cidade portuária atraía muita coisa. Havia um centro de prostituição em Corinto, com o templo de Diana. Então as pessoas iam ao templo, e uma das práticas do culto era a prática da prostituição. Então você imagina um cenário, milhares de marinheiros às vezes passando por ali. As mulheres que os marinheiros viam às vezes eram mulheres que eles pensavam que poderiam ser pessoas da prática cultural do templo de Diana. Então quando Paulo fala, por exemplo, o seguinte, é bom que a mulher use o véu. Era uma forma de você diferenciar dentro da realidade de Corinto as mulheres que não seriam do culto, da prostituição cultural do templo que havia naquele local. Então aquilo ali foi um direcionamento cultural, local. Tem uma denominação no Brasil que utiliza o véu como se fosse uma doutrina bíblica. Estão pecando? Não. Podemos dizer que eles estão errados? Não. Mas eles estão reproduzindo uma cultura que era de uma cidade, Corinto, sendo que a gente vive em uma outra cidade. E meu respeito a todos eles estão cumprindo o ministério deles, ganhando muita gente para Jesus, e eles estão levando milhares e milhares de pessoas a Cristo. É uma das principais denominações do Brasil. Não é uma crítica à denominação, mas é apenas uma observação de um detalhe cultural que está na Bíblia como uma orientação da carta que foi escrita para as mulheres de Corinto, mas não era uma parte doutrinária para todas as mulheres de todos os tempos que crescem em Jesus como Senhor. Então a Bíblia tem muito isso, detalhes que é de um contexto cultural, que era uma mensagem não para as igrejas de todos os tempos, mas uma mensagem para aquela realidade, para aquele local. Então, quem sabe é um livro que vai surgir pela frente. Eu dei um exemplo só, tem centenas de exemplos. Entendendo a Bíblia pelo contexto cultural, trabalhando como que algumas expressões da Bíblia eram entendidas através de um contexto cultural de uma forma que hoje a gente não consegue assimilar que o significado era aquele. Então, eu acho que tem a ver sim com você ter o tema, ter a ideia e escrever a partir daquilo ali. Eu acho que passa por isso sim. Deus. E no livro Guia do Estudante da Bíblia, vai conter essa hermenêutica aí sobre o contexto ali da cidade? Para quem foi escrito o livro de Coríntios, será que tem?
Um spoiler. Aí não tem a questão Sim. do texto de Corinto. Mas aí Sim. tem uma outra coisa. Você sabia que Paulo escreveu... Essa já é uma pro futuro, já. Essa do texto de Corinto é um futuro. Você sabia que aí. Paulo escreveu 4 Sim. cartas a Corinto? Não Paulo sabia, escreveu... não. E tá no texto. Olha aí. Nossa primeira carta foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sim. E nossa segunda carta é a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu uma carta à igreja que estava em Laodiceia. Sim. Foi perdida. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: peguem a carta que eu escrevi a Laodiceia e leiam, e levem essa carta para os irmãos de Laodiceia também lerem. Então tem muita riqueza de detalhes da Bíblia que às vezes a gente acaba não percebendo que são detalhes dentro de um contexto cultural, de uma ideia de curiosidade, tem muito a acrescentar. Esse é um livro voltado para curiosidades bíblicas, aquelas meio que perguntas que a pessoa para e fala assim, mas como que a gente entende isso? Por exemplo, as pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem do nosso tempo. Nós cremos que o dilúvio foi universal, ok? Sim. Noé vivia no Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies? Então são detalhes que às vezes as pessoas estão lendo na Bíblia e se perguntam, mas como que eu entendo isso daqui? Essa é uma obra que tem centenas dessas questões. Guia do Estudante da Bíblia. É um livro de uma proposta de perguntas e respostas, entendendo as questões mais desafiadoras da interpretação bíblica. É o livro mais recente que nesse momento tem sido publicado. Só um comentário aqui, o senhor falou sobre estudar que Paulo escreveu 4 cartas, né, aos Coríntios. Esses tempos eu vi, eu não lembro quem, falando sobre isso no Instagram, né? Aí eu falei, gente, mas será que isso é verdade? Porque então que na Bíblia só tem 2? Esse ponto de interrogação ficou. Aí acabou que eu não pesquisei, né, mais a fundo pra descobrir. Agora o senhor falando, eu lembrei. Eu falei, nossa, realmente, então era verdade, né? Que a fonte confiável aqui tá falando. Tá no próprio texto. Às vezes a gente não repara, né? As cartas, foram muitas cartas escritas. Sim, Para você ter uma noção, no primeiro século da era cristã, só naquele período ali, entre o primeiro e o segundo século, existiram mais de 300 livros que rodavam entre as igrejas sendo lidos. Cartas. Tem um conteúdo que para a ética cristã ele é maravilhoso, chamado Didaquê. Eu tenho uma cópia do Didaquê em casa. É um livro talvez de umas 30 páginas, que era como se fosse um estatuto da igreja primitiva. O que deveria ser feito ou não, como que era a doutrina da época de comportamento das pessoas. O Didaquê foi o primeiro estatuto, digamos assim, que a igreja teve em toda a sua história, no primeiro século da era cristã. É um conteúdo que, se tivesse talvez sido mais conhecido hoje, as pessoas iriam gostar de ler. Mas não foi um conteúdo inspirado por Deus, como os evangelhos e como as cartas. Teve cartas que foram escritas e foram perdidas. Então elas não tiveram a inspiração divina, Mateus? Tiveram, elas foram a mensagem de Deus para aquele local. Mas, de algum modo, Deus, em sua soberania, estabeleceu que era um conteúdo para aquela igreja, para aquela realidade, para aquele momento. Existiram cartas que foram estabelecidas como cartas para todos os tempos. Dentro dessas cartas para todos os tempos, tem delas que tem detalhes com um contexto cultural para um local, como o caso, por exemplo, das mulheres do uso do véu de Corinto. E tem cartas, por exemplo, que a mensagem delas carrega um peso para a posteridade, como, por exemplo, as armaduras de Deus, as orientações de Paulo, principalmente na carta a Tito, sobre como que os obreiros, os pastores, líderes devem se comportar, como deve ser a conduta ministerial de alguém que exerce o ministério. Então, a Bíblia ela é muito rica e compreender isso com detalhes nos faz amar cada vez mais a Bíblia. Que maravilha. Estamos já chegando já no finalzinho já da entrevista e o senhor já deu alguns conselhos, né, para aquele que está estudando, para aquele que está se dedicando no estudo sistemático da palavra de Deus. E o senhor deu alguns conselhos aí para os pregadores ontem, né? E provavelmente o senhor já mencionou, né, sobre o estudo ali do contexto, analisar toda a história para quem foi escrito, né? E hoje o senhor falou sobre liderança aqui para os obreiros da Assembleia de Deus em Ariquemes, né? E o senhor poderia dar um resumo, né, fazer uma síntese aqui para os nossos telespectadores? Tem muitos líderes nos assistindo, né?
muitos jovens pregadores na Letícia, né? Inclusive, a Letícia é uma jovem pregadora. Por isso que eu tô aproveitando, fazendo bastante pergunta, né? Sim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a palavra que o senhor deu hoje para os nossos líderes, né? A mensagem de hoje eu falei sobre os princípios da liderança de Jesus. Sim. Em especial, eu enfatizei 5 deles. Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava para edificar, desenvolver, construir pessoas. Jesus liderava a partir do princípio da honra. A honra é uma decisão, porque honra não é o que você celebra na presença. A honra é como você se comporta na ausência. Mas a honra também é uma recompensa. Sim. O único discípulo que viu Jesus após a ascensão foi o único discípulo que foi fiel até o final. Apenas João foi até a cruz. E apenas João, entre os discípulos, encontrou Jesus após a ascensão. Paulo não foi um dos discípulos, foi chamado posteriormente, mas não fez parte do colégio apostólico. Então, trate a todos bem, mas honre os leais, porque a honra é uma chave, a honra é uma recompensa. O 4º ponto eu falei sobre... Me ajuda aí, é porque essa mensagem tem muitos pontos, mas hoje eu selecionei alguns para falar. Eu trabalhei a ideia de que um líder alcança o ápice da sua liderança quando fisicamente ele se torna dispensável. Sim. Então, um líder na sua ausência, ele não pode fazer falta. Sim. Ele pode as pessoas sentirem saudade dele. Mas se ele faz falta é porque não houve pessoas preparadas para darem sequência, prosseguimento. E em último ponto, Jesus liderava com o coração. Jesus liderava manifestando compaixão. Então, foram 5 pontos da mensagem de hoje e introduzi ela falando de um conceito do Bill Hybels, que é um pastor que foi pastor nos Estados Unidos, em Chicago, um pastor do estado de Illinois. Ele falava que um líder em potencial tem que ter 3 características. Ele tem que ser uma pessoa que tenha influência, ele tem que ser uma pessoa de um caráter exemplar e ele tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa proativa. Sim. A ideia de proatividade, o conceito de resolução de problemas. Líderes precisam resolver problemas. Com relação, antes do resolver problemas, a necessidade de não só apontar os problemas, mas se dispor para resolver. O senhor também mencionou sobre o exemplo, sobre a necessidade de ensinar sobre Deus. O senhor fez até uma didática, né? Para que todos reproduzissem, né? Coloque a mão na bochecha aí. E eu coloquei no pescoço, né? E as pessoas todos seguiram o que eu fiz, não o que eu falei. Isso mesmo. O líder, ele influencia mais pelas suas atitudes do que por suas palavras. É uma lei áurea sobre a vida, né? A gente ensina mais fazendo do que falando. Maravilha. O caminho da vida. E pastor, a gente falou tanto sobre os livros, onde faz para encontrar quem aí quiser adquirir? A pessoa pode pedir pelo Instagram, pode enviar uma mensagem lá e fazer a solicitação por lá também. Ah, sim. Tem outro... É diretamente com o senhor que pede? Tem um link? Se a pessoa pedir assim? pelo Mercado Livre, a pessoa também consegue. Talvez seja melhor pelo Mercado Livre, é mais prático, chega mais rápido. Sim, o título dos livros são Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, Guia do Estudante da Bíblia. São os livros. Estão colocando lá no Mercado Livre, tem vários representantes que vendem lá nas distribuidoras, então o preço é praticamente o mesmo do que se fosse comprar comigo e pode pedir por lá também. Então, você que já quiser adquirir algum dos livros ou os 3 logo, né, para ficar de fato craque aí no assunto, só entrar lá no Mercado Livre ou diretamente com o pastor também para adquirir. Que maravilha, que maravilha. Pois é, chegamos ao fim desta deliciosa entrevista com o querido pastor Matheus Soares, né? Aprendemos muito e nós esperamos que você tenha aprendido bastante também desta riquíssima entrevista. Pastor, aproveitando a sua presença aqui, né? O senhor poderia orar pelos nossos telespectadores que estão nos assistindo? Claro, com muita alegria. Que bom poder falar a você e alcançar você através desse podcast. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todas as obras das suas mãos e que a sua vida seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Senhor, eu quero orar nesse momento por quem me ouve e eu quero pedir ao Senhor por sua vida, por sua família, pelo seu entendimento, pela sua mente. Que o Senhor traga sobre eles, ó Pai, conhecimento, graça, sabedoria. Que eles possam ser pessoas, ó Pai, que sejam uma resposta do Senhor para esse tempo, para os problemas desse tempo.
e para as necessidades dos lugares onde eles estão inseridos. Eu oro por essa pessoa que me ouve, pedindo ao Senhor que a tua bênção a alcance onde ela estiver, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez a presença do pastor Matheus Soares aqui conosco. E Deus te abençoe. Continua com você, Letícia. Tem que fazer o grito de guerra, né? Já Pois. vai encerrar o programa? Já? Pode encerrar já. Então tá já bom. quero, primeiramente, também antes de encerrar, agradecer a presença do nosso pastor aqui. Foi muito valioso, né? Peguei alguns conselhos pra mim, depois vou reassistir a live pra anotar na cadernetinha. Muito obrigado, pastor. Quero aqui deixar os meus sentimentos de fato, eu admiro muito o seu ministério, né, e o seu trabalho como escritora, as suas palavras, me ajuda demais, não só a mim, mas também algumas pessoas que eu conheço, que também lê aí os livros de autoria do Senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco, né, e Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, e é isso aí, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Que maravilha. E a parte mais interessante da questão literária do senhor é a didática, porque eu consigo ler e eu consigo rapidamente entender aquilo que E não dá sono. que eu continuo. Muito bom. Não, porque tem alguns livros Sim. que a gente acaba lendo e tem palavras tão complicadas, uma linguagem tão difícil que assim, meu Deus amado, não tô entendendo nada. É bem fácil de entender, né? É uma linguagem bem atual pra Maravilha. nós. Maravilha. Aí tem que fazer o grito de guerra. Ah, agora o grito pra de guerra. finalizar. Pois é, pessoal, a gente grita, pastor. Este foi mais um. Aí eu grito, na verdade, este foi mais um e todos Café com fé. respondem, né? Café com fé. Este foi mais um Café com fé. fé. Tchau, gente. Deus abençoe.